Teve um tempo que eu trabalhava pra caramba, me dedicava no projeto do meu cliente, me esforçava, corria pra cima e pra baixo, resolvendo problemas relacionados ao projeto dele. E não importa o que eu fizesse, esse cliente, ele depois de um tempo, ele sempre me desligava da empresa dele, sabe? Hoje em dia, olhando pra trás, eu consigo ver claramente quais eram os 5 hábitos que me faziam perder clientes todos os meses, né? Quais eram os 5 erros que eu cometia e que faziam eu culpar A, B ou C, e na verdade a responsabilidade era única e exclusivamente minha. Se você também está se sentindo estagnado, está vendo que o faturamento da tua empresa está meio parado, está perdendo cliente com frequência e não sabe direito o que fazer, o que está acontecendo, cara, pode ter certeza que se você implementar, corrigir no caso, né, esses 5 hábitos aqui, pode ter certeza que você vai dar um passo seguinte rumo ao crescimento da tua empresa, tá bom? E se esse vídeo até aqui tá fazendo sentido para você, por favor, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou soltando aqui sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre o meu relato do dia a dia, tá bom? Cara, a primeira coisa que me fazia perder muitos clientes era demorar a responder no WhatsApp, né? O cliente, quando ele entra na nossa empresa, ele quer ser necessariamente bem atendido. E ser necessariamente bem atendido significa que esse cara vai ter uma resposta rápida, vai ter as informações na palma da mão, se possível, sempre que ele precisar, se possível, de imediato. Então, assim, quando você demora muito a responder teu cliente no WhatsApp, causa uma sensação de que você não está se importando tanto com ele, entendeu? Que você tem tanta gente para atender e que ele é somente mais um. Então, são coisas que o cliente ele nunca termina te falando, mas é a sensação que ele tem, entendeu? A sensação de que ele é simplesmente mais um, de que ele não tem importância. E o cliente, quando ele tira o dinheiro do bolso e te paga, ele quer se sentir especial, ele quer se sentir acolhido. E se sentir especial e se sentir acolhido necessariamente passa por ter uma boa velocidade de resposta dentro do WhatsApp. Então, você precisa necessariamente responder o teu cliente com velocidade. Se você não tem como responder ele com velocidade, você pode resolver isso de que formas, por exemplo? Cara, você pode contratar alguém somente para responder ele, né? Você pode ter um agente de IA que responde o teu cliente para te deixar um pouco mais livre, né? Você pode acertar com o teu cliente momentos e horários, né? Que você vai responder a ele. Por exemplo, olha, Fulaninho, tudo bom? Olha, todo dia, de 10 horas, de 11 horas, de 2h30, de 3h30, de 4h30 da tarde, eu entro no WhatsApp para poder responder as pessoas, tá certo? Intervalozinho de 1 em 1 hora, de 2 horas, para você ficar ciente, tá bom? Que aqui tem um fluxo de trabalho, mas aí, cara, assim que eu ficar disponível, pode ter certeza que você vai ser a primeira pessoa que eu vou responder. Alinhados, entendeu? Então, essa questão de não responder no WhatsApp com velocidade, muitas vezes deixa o cliente se sentindo mais um, sentindo que ele não é importante. Quando, na verdade, o sentimento que você precisa criar no cliente é de que ele é importante, de que ele é, de fato, alguém especial dentro da sua empresa e que, por isso, merece e será tratado com toda a cordialidade possível. O segundo é a falta de alinhamento no início do projeto e o alinhamento é super importante ser feito no início para que fique claro para ambas as partes o que é que vai ser necessário, o tempo que vai ser necessário para desenvolver, para não gerar ansiedade no cliente. Cliente mal informado é um cliente ansioso. É o cliente que vai te chamar no WhatsApp toda hora, é o cliente que vai querer que você dê satisfação para ele a todo momento, é cliente que vai ficar te cobrando para você entregar coisas dentro de um prazo mais célere do que a demanda exige, né? Então, assim, a questão de alinhamento ela é super importante, tá certo? O alinhamento vai fazer com que o seu cliente fique tranquilo e ciente de quando que cada coisa precisa ser entregue. Então, se eu tenho uma coisa para entregar daqui a uma semana, cliente, eu acertei com você no início da nossa conversa, no início das nossas tratativas, tá certo? Que o prazo de entrega desse material é de até 7 dias úteis. Então, por gentileza, o projeto começou ontem, eu não consigo te entregar ele hoje, tá bom? Daqui a 7 dias eu venho para você com o material pronto, finalizado, para você dar uma olhadinha e passar o seu feedback, entendeu? Então, a questão do alinhamento é super importante por isso, tá? Porque dá para o cliente a expectativa de quando que as coisas vão ser feitas, quando que as coisas vão ser entregues e quando ele consegue ou não ter uma noção de se o prazo está sendo extrapolado ou não, né? Outra coisa também que pega bastante é a questão da falta da comunicação. O que é falta de comunicação? É informar para o cliente de maneira prévia obstáculos, problemas e coisas que podem acontecer durante o projeto e se acontecerem já deixá-lo informado também, né? Por que isso? Porque
passa para o cliente a sensação de que de fato você está trabalhando. Se você está trabalhando, como é que você não viu isso? Como é que esse problema surgiu e você ainda não agiu para tomar uma atitude para solucionar o problema? O cliente, muitas vezes, ele entende que dificuldades vão aparecer, né? Agora, o que acontece é, apesar de entender que essas dificuldades vão aparecer, ele entende também que é sua responsabilidade fazê-las. Então, ele entende na cabeça dele que assim que elas aparecerem, você vai atuar para solucioná-las, né? Então, na cabeça do cliente, é inadmissível que problemas surjam e você não tome uma atitude para resolvê-los de maneira prévia, sem que o cliente solicite, né? Se o cliente solicitou, você já está atrasado. A ideia é que você sempre precise se antecipar em relação ao cliente para resolver esse tipo de problema, tá bom? Ou qualquer tipo de problema que aconteça, na verdade. Outra coisa também que acontece muito, né, é com a apresentação de relatórios. Então, se você é um prestador de serviço da área de negócios, então tem finanças, tem contabilidade, tem a parte de marketing digital, tem a parte de RH também. O dono da empresa, ele quer necessariamente que, pelo menos uma vez por mês, você faça com ele uma apresentação de relatório. Por quê? Apresentar relatório é uma forma do cliente entender que você está no controle da sua função dentro do negócio dele, que você está de olho em todos os números, que você está agindo e agiu de forma prévia a todos os problemas que já aconteceram, já foram solucionados e que está tudo funcionando, né? E se não tiver, isso tem que ser explicado no momento do relatório. Porque é o momento do cliente se sentir seguro em relação a quem ele contratou. Legal, passamos por mais um mês de trabalho. Como é que foi esse mês? Esse cara tem que me dizer. Quanto foi que eu investi, se eu precisei investir? Quanto foi que eu tive de gastos? Quanto foi que eu tive de custos? Quais foram as despesas? Qual foi o lucro? O que é que a gente pode fazer para melhorar no mês que vem? O que é que a gente tentou fazer que deu errado nesse mês? Então, tudo isso são coisas que, no momento de você sentar com o cliente para apresentar os números, ele vai exigir de você. O que é que foi testado que deu certo? O que é que foi testado que deu errado? Porque isso transmite para ele a segurança que ele precisa de dizer: esse cara é a pessoa certa para estar nessa função aqui do meu negócio. Esse cara estando aí, eu sei que eu não preciso necessariamente me preocupar, preciso ficar de olho, lógico, mas isso faz parte, né? Mas eu não preciso me preocupar demais, porque eu sei que tem alguém competente, capaz e realmente preocupado em resolver os problemas nessa área da empresa. Preciso agora me preocupar com outras áreas do negócio, né? Para você que é contador, para você que é marqueteiro, para você que trabalha com finanças, com BPO financeiro, tudo isso é muito importante, tá certo, pessoal? É muito importante que você esteja a par dessas situações, transmita para o seu cliente no momento de apresentação do relatório para que ele fique calmo, fique tranquilo e entenda tudo o que está acontecendo com o negócio dele naquele momento, tá bom? Naquela área da empresa, na verdade. Outra coisa que também que é muito importante você ter junto com o cliente, não é exatamente um hábito essa última coisa, mas é importante que você tenha segurança, tá certo? Segurança em que aspecto? Segurança na hora de falar. Segurança na hora de ter certeza. Porque você percebe que tem muito cliente que te indaga. Assim como alguns chefes, né? O cara, ele te indaga, ele fala: meu irmão, você tem certeza? É isso mesmo? Você não tá enrolando? Se você gagueja nessa hora, meu amigo, você perde toda a sua credibilidade. Entendeu? Porque o cliente, ele quer ter a certeza que é aquela informação que tá chegando para ele. Se ele não tiver certeza, se você bambear, se você gaguejar, esse cliente ele vai perceber, cara. Ele vai perceber, ele vai entender que, pô, o cara, ele não tem certeza desse número. Essa informação que ele está me passando, ela não é tão confiável. Estou desconfiado que não foi isso que aconteceu. E se você gagueja, por mais que seja verdade, se você gagueja, já era. Entendeu? Então, é muito importante você ter esse discernimento, né? Você precisa ter segurança dos números, você precisa ter segurança dos dados, para que quando ele te pergunte, você transmita uma resposta com confiança, com segurança, para que ele entenda a mensagem de que, cara, você está no controle da situação, você tem certeza de tudo. Se for algum número muito específico, cara, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Você chegar pro cara e falar: cara, eu não sei, eu não tenho certeza desse número, tá? Mas eu posso conferir, posso te passar ao final dessa reunião, para você ficar mais tranquilo. O cara vai dizer: massa, tranquilo. Porque ninguém também tem que saber de tudo. Agora, do principal, do básico, você tem que saber. Do principal, do básico, você tem que saber de có e salteado, para que o cliente sinta segurança, sinta tranquilidade, sua presença termine sendo fortalecida, sua autoridade seja aumentada e o cliente tenha cada vez mais segurança em você, tá bom? Então é basicamente isso. Se esse vídeo fez sentido para você, mais uma vez, dá like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo, tá bom? E um beijão, até o próximo vídeo.